A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero convidá-lo, você que tem aí uma Bíblia à mão, para abri-la no texto que está no livro de Josué, capítulo 23, para nós lermos alguns versículos e trazermos aqui uma palavra de reflexão para nós. Diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 23. Verso 5 em diante. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras destas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito na lei, no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Com uma certa frequência, se você sempre está dirigindo no trânsito ou andando em carros no trânsito da cidade, você vai encontrar adesivos com a expressão Deus é fiel. Porque, de fato, Deus é fiel. Essa é uma verdade absoluta que nós precisamos lembrar. Mas você já parou para pensar no significado pleno desta verdade? Já parou para meditar nas implicações de servir a um Deus que tem a fidelidade como um atributo essencial? Nós precisamos refletir sobre a fidelidade de Deus, porque Deus também requer fidelidade dos seus filhos. Deus é sempre fiel. Mas quanto a nós podemos afirmar isso sobre nós também? Estamos preocupados em manter a fidelidade ao Senhor? No texto que nós lemos aqui, Josué, que está chegando ao fim da sua vida como líder do povo de Deus, ele traz uma palavra de exortação. Depois de conduzir Israel na conquista da terra prometida, Josué, agora idoso, traz um discurso espiritual, mostrando a fidelidade de Deus e a responsabilidade do povo que está em aliança com ele. E o grande princípio teológico que temos neste capítulo é que o Deus que cumpre as suas promessas exige que o seu povo viva em fidelidade perseverante, porque Deus também é fiel para cumprir
aquilo que ele prometeu se nós nos afastamos da sua aliança. Vamos ver então algumas verdades aqui. A primeira é que para manter a fidelidade a Deus, nós devemos lembrar constantemente das suas obras. Josué inicia seu discurso dizendo: vós vistes tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as nações por causa de vós. Ele começa com uma memória espiritual. A Bíblia sempre nos traz a revelação de Deus e nos convida também a sempre ter diante de nós a memória de suas obras. Israel precisava recordar a travessia do Jordão, a queda de Jericó, as vitórias nas batalhas, a concessão da terra, e Josué deixa bem claro: o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Ou seja, a conquista que agora estava diante dos olhos de todos não foi resultado apenas de estratégia militar, nem de superioridade bélica, nem da capacidade humana. Foi uma obra de Deus. O que Josué está dizendo é: nós chegamos até aqui, nós alcançamos o que alcançamos, porque Deus lutou por nós. E nós precisamos trazer esse mesmo tipo de memória à nossa vida. Muitos crentes enfraquecem espiritualmente porque esquecem o que Deus já fez em suas vidas. Quando esquecemos os livramentos, as respostas de oração, os momentos de provisão divina, a nossa fé se torna frágil. Por isso, a Bíblia constantemente chama o povo de Deus a lembrar. Lembrai-vos do Senhor. Conte às outras gerações as suas obras. Nós, a cada mês, celebramos a ceia do Senhor, cuja função maior é exatamente essa, de lembrar do que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali a palavra que lembramos é: façam isto em memória de mim. A memória espiritual fortalece a fé. Os cristãos que se lembram das obras de Deus, eles desenvolvem gratidão, confiança, perseverança. Nós precisamos ser fiéis, porque Deus é fiel. Mas para manter a fidelidade, precisamos lembrar das obras de Deus. Precisamos também permanecer firmes na palavra de Deus. Este é o segundo ponto que Josué coloca diante do povo. Ele disse no verso 6: esforcem-se, pois, muito para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. A expressão aqui, esforçar-se muito, quer dizer que nós precisamos ser determinados, ser fortes. A fidelidade à palavra de Deus exige decisões fortes, exige um tipo de atitude que só se encontra em pessoas que estão determinadas. Josué destaca, então, aí a necessidade de fidelidade à palavra. Ele diz: olha, quando vocês estiverem nessa terra, junto das outras nações, não se deixem moldar pelos costumes das nações, pelas tradições humanas, pelas opiniões culturais, mas que a palavra de Deus deve ser a autoridade suprema que guie a nossa vida. Também ele diz: não se misturem com estas nações. O grande perigo agora não era militar. Israel já havia conquistado a terra, mas era espiritual e cultural. Se Israel assimilasse os costumes do povo, os valores das nações, os deuses das nações, ele perderia sua identidade espiritual, quebraria a aliança e enfrentaria as consequências disso. Por isso Josué diz no verso 8: se apeguem ao Senhor vosso Deus. O texto aqui fala de agarrar-se a Deus, de apegar-se firmemente. É o mesmo verbo usado também algumas vezes para descrever a união matrimonial. Isso mostra que o relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento religioso,
ele é relacional, ele é afetivo. E Josué diz ao povo no verso 11: guardai-vos para amar o Senhor diligentemente, porque amor e obediência caminham juntos. A igreja de hoje enfrenta um desafio semelhante ao de Israel naqueles dias. Vivemos rodeados de uma cultura que tenta redefinir valores morais, conceitos espirituais, padrões de vida. O perigo maior não é a perseguição contra a igreja. O perigo maior é a assimilação cultural. Quando a igreja absorve os valores do mundo, quando a igreja se deixa guiar pelos padrões que a sociedade estabelece, ela perde a sua identidade espiritual. Por isso, o chamado continua o mesmo para nós hoje. Devemos apegar-nos à palavra, permanecer isolados dos outros costumes que afetam a moralidade e amar o Senhor acima de todas as coisas. Ainda há uma última palavra no discurso de Josué para o povo, no verso 12 em diante, que Josué traz uma advertência solene. Nós devemos temer as consequências da infidelidade. Ele diz que se Israel se afastasse do Senhor, as nações ao seu redor seriam laço, seriam armadilha, seriam açoites, seriam espinhos nos seus olhos. Por quê? Porque ele lembra, nenhuma promessa das boas palavras que o Senhor falou deixou de se cumprir. Nenhuma palavra boa falhou. Mas assim como Deus cumpriu as suas promessas de bênção, Josué adverte, ele também cumprirá as suas advertências de juízo. Assim como as palavras boas de Deus se cumpriram, também a disciplina de Deus se cumprirá, porque ele é sempre fiel. Isso revela um princípio importante da teologia da aliança, queridos. A fidelidade de Deus é completa. Ele é fiel para abençoar. Sim, Deus é muito fiel, sempre fiel. Às vezes ouço alguém dizer, Deus ainda é fiel. Não, Deus é sempre fiel. Mas o Deus que é fiel para abençoar, por amor, ele também é fiel para disciplinar, a fim de que seus filhos não se afastem do caminho da bênção, do caminho que Deus tem preparado para nós. E no Novo Testamento nós encontramos o mesmo princípio. Deus é amoroso, Deus é gracioso, misericordioso, mas também é santo e justo. A graça não elimina a responsabilidade espiritual. O Novo Testamento também nos adverte, muitas vezes, sobre os perigos da apostasia, como encontramos lá em 1 Timóteo, os perigos da frieza espiritual, como lá em Apocalipse 3, os perigos da infidelidade, porque nós precisamos ser aqueles que preservam a fidelidade quando servimos a um Deus que é sempre fiel. A perseverança deve ser uma marca essencial da verdadeira fé. Josué está lembrando ao povo que Deus é fiel, que Deus cumpriu suas promessas, que Deus sempre faz aquilo que ele diz, mas também nos leva a pensar sobre as consequências de entender a fidelidade de Deus. Cristo, nosso Senhor, o nosso Josué, é a palavra para Jesus e Josué é a mesma. Ele morreu na cruz por nós, para nos dar direito a uma herança, para nos colocar em uma aliança com Deus. Mas a fidelidade exigida na antiga aliança também será exigida na nova aliança. E nós hoje temos ainda mais força para fazer isso, mas ao mesmo tempo mais responsabilidade, porque o Espírito Santo habita no coração dos crentes e porque estamos numa aliança com o Senhor que foi selada com sangue na cruz. Ele nos capacita a viver uma nova vida, uma vida em fidelidade
a Deus. O chamado, então, permanece o mesmo: amar ao Senhor, apegar-se a Ele, permanecer fiel até o fim. Aqui nós temos 3 exortações claras nesse texto que são muito verdadeiras para nós. Lembre-se das obras de Deus. Permaneça firme na palavra de Deus. Tema as consequências da infidelidade, porque Deus, que é fiel, continua lutando pelo seu povo, sustentando sua igreja, conduzindo os seus filhos, e nós podemos andar por aí e colocar adesivo nos carros, nos ônibus, nas mochilas, nas camisetas, dizendo: Deus é fiel. Mas a pergunta que permanece para cada geração é a mesma. Nós permanecemos fiéis ao Deus que nunca falhou, ao Deus que é sempre fiel. Por sua graça, Ele nos capacita para fazermos isso. Se você está pensando, eu não tenho força para ser fiel, é porque você está buscando força em você mesmo. Mas você precisa buscar força em Deus. O Deus fiel é um Deus que capacita os seus filhos, por seu Espírito, para serem também fiéis a Ele. Que neste dia a palavra de Deus renove a nossa confiança no Senhor. Renove também o desejo de permanecermos fiéis e possamos trazer à memória as suas obras, olhar para a sua palavra com determinação de cumpri-la e pedir ao Senhor que renove cada dia o temor das consequências da infidelidade no nosso coração, para que permaneçamos fiéis ao Senhor. Ele é tão fiel que nos ajudará nesse processo e nos conduzirá à infidelidade se nós buscarmos dele a força para sermos fiéis. Deus é fiel e seus filhos também devem permanecer fiéis, porque ele requer isso de nós e nos dá as condições que precisamos para viver em fidelidade. Que Deus te abençoe, que esta palavra esteja guardada no seu coração, que você confie no Deus fiel e que também siga em fidelidade, servindo ao Senhor todos os dias.